Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma segunda-feira de live do Coelitache Advogados. Ansioso, muito feliz com a participação que teremos hoje, muito honrado com mais uma vez poder bater um papo que tenho certeza que vai ser super interessante com o Dr. Igor Zani, né? Vamos aguardar aqui. Boa noite, Dr. Caio, tudo bem? Você não podia faltar. Olá, doutora Juliana, tudo bem? Quanto tempo? Espero que aproveite. Realmente será uma live bem especial hoje. Vamos tentar extrair ao máximo aqui as orientações, né, as perspectivas da Justiça do Trabalho em relação à implementação da LGPD, né? A gente, não só o empresariado, mas nós próprios da advocacia, outros setores como tecnologia da informação, departamento pessoal, todo mundo está muito apreensivo, né? Todo mundo sabe que muitas dessas regras apenas vão se consolidar após algumas decisões judiciais, né? Então a gente já teve pronto algumas perspectivas vindas do magistrado, né? Acho que já faz com que a gente, até para auxiliar os nossos clientes em tomadas de decisão, a gente já tenha um parâmetro mínimo, né? Que muito do que a gente está ocorrendo hoje é por falta de parâmetros, sem a Agência Nacional de Proteção de Dados atuando de forma efetiva. Recentemente houve apenas algumas nomeações, mas não tem nenhum tipo de regulação. Então fica esse cenário de instabilidade, esse cenário de insegurança. Então, quanto mais a gente debate, quanto mais a gente coloca esse assunto na mesa, faz com que a gente vá conseguindo construir alguns entendimentos, vá conseguindo quebrar alguns paradigmas. Então, fico muito feliz por estar contribuindo, ainda que minimamente, para esse debate, né? Então, por favor, fiquem muito à vontade para fazer os questionamentos, podem fazer os seus comentários aqui. O doutor Igor já está chegando, né? Enquanto estiverem aqui, por favor, curtam bastante, compartilhem, porque assim o Instagram vai perceber que o material, o conteúdo que a gente está aqui tratando é relevante, e assim ele vai disparar para outras pessoas, vai aumentar o alcance, e assim o nosso debate vai conseguir atingir mais e mais pessoas. Seja muito bem-vindo, doutor Igor, tudo bem? Vamos lá, eu já vou te incluir de imediato aqui para a gente não perder nem um minuto sequer do seu tempo. Tinha enviado. Boa noite. Olá, doutor, tudo Tudo bom? Doutor bem? Luciano, me ouve? Perfeitamente, Perfeito. em perfeito e bom tom. Como eu já tinha dito antes, um enorme prazer, né? Na primeira série de lives, a gente teve aqui um bate-bola muito interessante, também com a participação do doutor Rodolfo Pamplona. Foi super especial aquele encontro, né? E o pessoal pediu bis, e pela primeira vez estamos tendo um convidado, né? Um repeteco de convidados, e eu tenho o prazer desse repeteco estar sendo contigo. Tenho certeza que vai ser engrandecedor. É um tema árido, um tema complexo, que gera muita ansiedade, muita preocupação, e que eu estava mencionando há pouco, o máximo que a gente puder debater, o máximo que a gente puder colocar esse assunto na mesa, faz com que a gente construa pontes, construa entendimentos, consolide ideias. Eu acho que esse é o momento, não é o momento de ter certezas, de ter verdades absolutas, e sim de pensar juntos e ir construindo o que é melhor, né? No caso, para os titulares de dados, para todos aqueles que estão ali envolvidos direta e indiretamente com a LGPD. Seja muito bem-vindo, doutor. A palavra inicial é sua. Por favor, seja muito bem acolhido aqui no nosso cantinho do Coelitache na segunda-feira.
Luciano, eu agradeço pelo convite, agradeço, já é um canal que eu conheço o trabalho, né? Eu sei que tem feito bastante lives durante o período de pandemia, agora mais ainda, então eu fico muito feliz de um canal local, né? Sobretudo um canal nosso aqui, muito regional, que tem que ser valorizado, é muito bom que estejamos falando o mesmo tema, né? A mesma linguagem, um assunto tão atual e que está hoje, o assunto mais debatido hoje, né, no mainstream do judiciário em si, da área trabalhista, né, tem se feito várias lives, vários congressos sobre o tema, então esse bate-papo vai ser bem frutífero para todos nós, né, até para mim também, para eu saber quais são as dúvidas dos advogados, como é que os advogados têm visto isso, né, como os advogados têm tratado o tema, e qual é a preocupação geral, né? Nós todos estamos com preocupações gerais sobre o tema, está mais sobre a atuação dentro das empresas, dentro do compliance trabalhista, dentro de como as empresas estão lidando, vão lidar, como os advogados estão se preparando para isso. Né? É um assunto novo para a gente, é um assunto novo para os advogados, para as partes. É uma lei extremamente técnica, né? Ela tem conceitos extremamente técnicos e tem uma importância para a gente muito grande por trazer aí para debate um local que para a gente ainda era um pouco uma terra sem lei, né? Que era a internet, era a proteção de dados digitais, a proteção virtual de dados, como as empresas lidam com dados de trabalhadores, quais são os limites, né? Quais são as permissões, quais são as vedações, até onde uma empresa pode ir, e até onde eu tenho a minha privacidade, a minha imagem preservada, a minha intimidade, por serem constitucionalmente invioláveis, né? Até que ponto é inviolável, até que ponto pode ser usado, até que ponto o próprio judiciário pode contribuir para isso, né? O judiciário hoje, por muito tempo o judiciário virou uma fonte de dados, né? Se você jogar no Google, no Jus Brasil, em outros portais, você conseguia encontrar nome de reclamante, nome de empresas, teor de processos, né? Então a gente vive hoje uma ponderação de interesses, né? Entre intimidade, privacidade, imagem e interesse público, né? Que permeia os processos. Então tem muita coisa boa para discutir aí, vai ser muito proveitosa a nossa conversa hoje. Ah, Obrigado sem pelo sombra de convite. dúvida. Eu que agradeço. Quem já está, por favor, curta bastante, compartilhe bastante. Vamos chamar a atenção no Instagram para movimentar esses algoritmos aí e fazer com que mais e mais pessoas venham aqui nos ouvir e principalmente participar desse debate, também contribuindo com os seus conceitos e com suas preocupações. Com certeza. Em relação à preocupação, eu já começo com as minhas. Eu acho que é interessante, ao longo dessas lives aí, a gente foi colhendo, foi amadurecendo alguma dessas preocupações. Eu acho importante a gente colocar na mesa, doutor Igor, para a gente já colocar esse panorama e ser um pontapé inicial para as nossas conversas, né? Para os nossos pontos que a gente vai discutir ao longo da noite. A primeira preocupação que a gente chega, que é muito clara, é a questão cultural, né, doutor? É uma questão cultural de ausência de proteção de dados. A gente mesmo, nós como pessoas naturais, a gente não tem essa cultura de proteção dos nossos próprios dados. Na Europa, enquanto isso já se discute desde a década de 70, e a GDPR foi apenas a regulação que consolidou esse debate cultural, aqui é totalmente o inverso, né? Uma lei que vai tentar fomentar uma cultura, né? Então, essa já é uma preocupação e que a gente sabe que a cultura ela não se altera da noite para o dia. Então, esse já é um desafio que eu entendo ser enorme e vai se reproduzir nas relações de trabalho, nas empresas, no chão de fábrica. Isso é talvez o desafio maior, é essa percepção que devemos mudar a nossa visão sobre os nossos próprios dados. Aquele que não protege os seus próprios dados, ele não tem a menor noção do dever de proteção do dado dos outros. Então, esse eu acho que é um ponto. Outro ponto é o custo, né? O custo que, de fato, impacta a depender do porte e
natureza da empresa, né? E principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas estão pensando em sobreviver, né? Então, a pandemia veio, muitas estão aí pensando em sobreviver e surge uma lei que, na verdade, não surge, essa já é outra coisa que a gente vai discutir ao longo da noite, ela é desde 2018 e mal aproveitamos a vacatio legis, né? Então, mas agora é uma realidade, então surge, está aí a realidade de uma lei que vai impactar em cifras, né? E aí também é uma preocupação. Outra preocupação, o pós-reforma, né, que fez com que praticamente muitas ferramentas da Justiça do Trabalho fossem desregulamentadas, a tendência de aumento da terceirização, e com isso, agora a gente sabe que com a terceirização se aumenta significativamente o risco de incidentes de dados, né? São empresas que não deixam de ser responsáveis solidárias e passa a ser mais um fator de análise no momento da contratação do tomador de serviço, né? Outra preocupação, doutor Igor, nessa pandemia, a necessidade de isolamento social e muitas das empresas tendo que optar por trabalhos remotos que acabam sendo, sem dúvida, brechas na segurança da informação, e aí surge essa LGPD justamente para assegurar essa proteção, né? E diante de tudo isso, sem uma agência nacional funcionando efetivamente, então todo mundo perdido, muitas regras da própria lei sem aplicabilidade porque não tem a regulação, e a vacatio legis com o prazo exaurido, sem nenhuma providência efetiva em termos de aculturamento. Eu acho que esse prazo era justamente para isso, o poder público instruir a população, mostrar o que serve, o que seria a proteção de dados e como se portar, seja o titular, seja os agentes de dados, e nada disso foi feito, né? E aí eu coloco por fim, doutor, as preocupações de cada setor. Tipo, o empresário está preocupado com a sua situação, o profissional do TI também está preocupado porque não se sente confortável com essa situação, não se sente preparado para atender essa demanda. Nós da advocacia, eu vejo, discutindo com muitos colegas, não estamos preparados, em grande maioria, para absorver essa legislação de tamanha complexidade e que exige um tratamento multidisciplinar, né? E aí eu queria ver, externar também a minha preocupação em relação ao judiciário, né? Se de fato, como está, né? Confessar minha preocupação, se o judiciário, não só o trabalhista, se de fato estaria preparado ou está a caminho de se preparar efetivamente para enfrentar essas matérias. E aí, tendo a honra de tê-lo aqui como magistrado, eu queria muito a sua percepção para iniciar esse bate-bola, doutor Igor, sobre o grau de adequação da Justiça do Trabalho à LGPD, né, em relação às suas próprias rotinas internas e os processos internos do tribunal, e como está o nível de compreensão dessa nova legislação por parte dos magistrados, quanto à sua aplicação em relação às relações de trabalho. Por favor. Vamos lá, doutor Luciano. A pergunta é muito boa, até porque eu acho que o CNJ veio recomendando que os tribunais, né, adotassem LGPD e tentassem adequar o tratamento de dados, já que hoje a gente luta, né, vive com o PJE, e não tem como falar mais em processos apartados. Hoje você tem acesso, ainda que a parte não suscite prevenção, eu tenho acesso a todo o PJE, eu consigo identificar um caso de prevenção, eu consigo trazer uma prova de outro processo por iniciativa própria, de ofício, né, com base no manejo dos dados de outro processo. Né, e esse campo acabou não tendo limites, né? A utilização de dados de outros processos, a utilização de dados por terceiros, né, por externos ao Poder Judiciário, se tornou algo comum. Né? Então, se você acessasse o Google e digitasse o nome de alguém, Poder Judiciário, TRT11, você encontrava um despacho, um processo, uma identificação em relação a dados que são pessoais,
né? São dados pessoais, até porque, ainda que a gente diga que não, a lista negra não existe, né? É uma conduta discriminatória, né? Isso, sumariamente, era utilizado pelas empresas em processos seletivos, né? Então, a primeira coisa que você fazia antes era procurar se tinha, né, essa disponibilidade e uma alternativa boa do PJE é que ele não possui essa busca de consulta pública tão fácil por nome, né? Então você já retém essas disposições, né? E as publicações hoje, se você jogar as publicações na rede mundial de dados, a maioria delas está saindo hoje com iniciais apenas e não um nome completo das partes. Se eu analisar, isso é muito recente, né? Isso é muito recente. Então, no geral, a adequação do judiciário ela é importante por N motivos, mas porque nós lidamos com dados pessoais. E eu tive processo recente em que eu tive que tornar o processo não se adequava a sigilo, né? E não se adequava a nenhum tipo de hipótese legal de sigilo. E eu tive que, mesmo assim, fazer uma mescla entre a LGPD e a Constituição e o Direito Civil para tentar conceder um sigilo relativo ao nome da parte, porque ela estava com medo pelo valor do acordo que ela fez. Ela fez um acordo de um valor muito alto. Ela falou, doutor, o problema é, o senhor homologa esse acordo, é uma decisão judicial, o senhor vai mandar intimar alguém e vai aparecer o valor. E eu tenho dificuldade, eu posso ser alvo de um furto, né, de um roubo, de sequestro. Eu tenho questões familiares que eu não quero que venha à tona. Então, assim, hoje a gente vive com tratamento de dados. Né? Então, hoje existe um embate muito claro entre interesse público, princípio da publicidade, publicidade dos atos processuais e dados pessoais. Né? E eu acho que a LGPD, embora não tenha trazido nenhuma norma expressa sobre relações de trabalho, quando é para o judiciário, acredito que aí nós temos vários interesses em questão. A primeira discussão nossa, que não é recente, mas já existiu, foi o direito ao esquecimento. Né? O próprio direito ao esquecimento veio de uma demanda judicial. Né? Nós precisávamos conter o avanço de notícias do judiciário sobre o tema. Né? Então, o direito ao esquecimento é justamente essa possibilidade que eu tenho de retirar da consulta dados que envolvam processos, dados que envolvam nome de partes, que tragam a conhecimento dados que supostamente já são defasados, são antigos, não correspondem mais à realidade, ou acusações falsas de crimes. Tudo isso para preservar a imagem, intimidade e privacidade. Então, acho que demoramos muito para discutir isso, numa realidade atual de processos eminentemente digitais, né? Acho que nós tínhamos que discutir isso muito antes. Mas que bom que a lei veio, trouxe conceituações, trouxe tratamento de dado como algo importante. Né? Então, a gente tem hoje isso no judiciário como regra. Né? A privacidade, a intimidade, a imagem, elas saem do interesse meramente individual e passam a ser tuteladas pelo interesse público. Né? O interesse público de você não disponibilizar indevidamente os dados de alguém e até mesmo disponibilizar esses dados para serem utilizados para obter lucro, né? Você vender dados, né? Você se utilizar de um dado para tomar isso como meio de obter lucro. Né? Então, acho que a LGPD trouxe bem para a gente essa necessidade. Acho que todo mundo viu os documentários recentes, né? Sobre redes sociais, sobre o uso de dados, como as redes sociais estão já estavam mercantilizadas, mas hoje estão mais à amostra, né? Estão sendo tratadas como locais de venda de perfis, venda de informações, venda de interesses. Então, você consegue aí tutelar isso com a LGPD. Então, a LGPD ela é uma lei complexa, mas uma lei extremamente necessária
num contexto em que nós estamos sendo vendidos, nossos dados estão sendo vendidos para a obtenção de serviços, né, de produtos, né? Isso é constante. Então, a gente precisa trabalhar nisso, inclusive no judiciário, né? Inclusive minimizando qualquer impacto negativo que eu possa ter, que eu possa utilizar, digamos, num processo seletivo, né? Num contrato de trabalho, de o fato de a testemunha comparecer em audiência, do nome dela estar numa ata de audiência, isso poder ser resguardado, né? Então, tudo isso o judiciário precisa evoluir, quem sabe criar barreiras, não só barreiras no campo de dados, mas também barreiras no campo de proteção por estabilidades, né? Porque você tem que trabalhar de forma proporcional, né? O interesse que eu tenho que alguém seja testemunha, com o interesse dela de ser testemunha e com uma barreira para que não se use esse dado contra ela, né? Então, tudo isso tem que ser olhado hoje. Não, com certeza. Uma coisa me chamou a atenção, doutor, essa questão dos processos. O caso concreto faz com que cada situação se torne complexa. Tipo, às vezes dados pessoais que nós consideramos banais, cotidianos, simples, a depender da situação, eles são dados sensíveis, né? Então, tipo, um simples endereço, que em regra é um dado pessoal comum, a depender da situação, ele pode ser considerado dado sensível. Vamos dizer, vamos colocar um processo seletivo em que tem lá um endereço, que a gente bem sabe em termos de discriminação que vivemos no Brasil, o endereço de um local mais humilde, né? E que aquela região da cidade não seja bem vista pelo empresário empregador, e ele deixa de contratar tal candidato para optar por candidatos de outros endereços, né? Então, Sim, sim. um simples endereço faz com que seja possível um ato discriminatório. E aí, a partir daí, a gente pode caminhar para muitas outras questões, né? Então, essa é a complexidade. Além do tecnicismo, a complexidade da LGPD se dá também de que o caso concreto é que muitas vezes vai definir o tipo de tratamento que o agente tem que dar, né? Então, será que o antecedente criminal realmente é um dado sensível e ele tem que ser, e sempre será discriminatório? Sensível ele sempre vai ser, mas discriminatório nem sempre. Vai depender do cargo que vai estar sendo oferecido, né? Já tem posicionamentos pacíficos em relação a isso. A própria questão da exigência do teste de gravidez, será que sempre vai ser vedado? Ou, no caso de uma técnica de radiologia, não é essencial para que ela seja desempenhe suas atividades, até para sua própria preservação, tenha essa informação. Tudo é uma discussão e tudo é uma análise necessária do caso concreto. É isso que nos faz nos apaixonar pelo direito, mas quando uma lei se impõe de um momento tão abrupto assim, faz com que a gente tenha sempre receio, porque não tem o tempo necessário para a maturação, né, dos nossos conceitos. Então, essa talvez seja a maior questão, porque, como eu disse antes, a Europa já está discutindo isso há décadas. E a gente está tendo que fomentar um debate apressado por conta de uma imposição normativa em que a gente não tem a menor cultura em relação ao objeto do seu regramento. Então, esse é o nosso receio. Sim, Luciano. A questão é assim, é uma legislação nova, mas lembrando que o TST há um bom tempo vem se debruçando sobre isso, né? Que as questões que envolvem dados, acesso de dados, limites, que eu acho que essa palavra que vem dessa legislação é limites, né? São limites básicos que eu tenho que ter para não entrar indevidamente numa esfera extralaboral, né? Quantas empresas elas se utilizam do mapeamento de redes sociais dos trabalhadores para a contratação e durante o contrato de trabalho? Isso pode? Não pode? Eu posso utilizar isso, né? Então, a lei ela traz para a gente a discussão de que isso tem que ser justificado, né? A empresa, eu digo empresa porque adaptando para a nossa realidade trabalhista, né?
A empresa ela não pode entrar indevidamente no ambiente, né, que não é o de trabalho, um ambiente virtual, com a justificativa de que é um acesso público, né, que é um acesso pela rede mundial de dados, e inserir isso no trabalho, né? Então, essa intrusão na vida pessoal também tem sido discutido isso há muito tempo, né? Então, a gente vê discussões no TST sobre a possibilidade de monitoramento de e-mail, né? Então, já vinha discutindo isso antes. Né? O TST tem uma jurisprudência muito consolidada sobre e-mail funcional, e-mail pessoal, posso analisar, tenho que justificar. Se for e-mail pessoal, tem que ser previamente avisado, tem que ser justificado, tem que ter ciência de que vai analisar aquele e-mail. Se for e-mail funcional, não está disponível para a empresa, né? Então, mas isso o TST há muito tempo vem discutindo. A mesma coisa em relação a antecedentes criminais. Quais são as categorias profissionais que são necessariamente importante ter análise de antecedentes criminais, né? Então, tudo isso, nós temos essa jurisprudência caminhando já antes mesmo da lei, muitos anos antes, né? Com certeza. Se você analisar as instituições financeiras, os bancos, até pouco tempo pediam e havia um controle da vida pessoal do bancário em relação a débitos, né? O bancário não poderia ter nome no SPC, nome no Serasa, não poderia estar no cheque especial. Então, esse tipo de dado é importante para o trabalho, tem finalidade laboral, né? Tudo isso tem que ser analisado. O doméstico, eu posso pedir antecedentes criminais, né? Então, a babá, o cuidador de idoso, isso é importante. Então, assim, nós entramos numa seara que já vem sendo discutida há muito tempo na jurisprudência e que hoje recebe uma tutela diferenciada da lei. Então, assim, é uma questão hoje, eu acho que hoje a gente resolve isso muito sabendo os limites da empresa e os limites do empregado, né? A empresa, ela não é um ente estatal, né? Às vezes a empresa tem dificuldade de saber isso, né? O próprio teletrabalho, o home office, acaba entrando indevidamente em ambientes que não são dela, né? A casa, por exemplo, né? O ambiente pessoal não é dela, né? Ela está usando ali provisoriamente no home office, né? No teletrabalho não, mas no home office é provisório. Sim. Então, todo esse uso acaba dando para a empresa poderes fiscalizatórios acima, né, do permitido. Então, essa cisão entre vida laboral e vida extralaboral tem que ser muito clara. Eu acho que a lei dá uma margem para a gente, né? Então, o fato de pedir sempre justificativas, o fato de proteger a lei, a finalidade da lei é proteger privacidade, intimidade e imagem. Então, você verifica que a lei tem um interesse primordial. Então, a própria principiologia da lei pode ser utilizada no direito do trabalho. Então, se o interesse mais importante, se o princípio mais importante é o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, o que eu quero que seja disponibilizado, esse está categorizado como mais importante. Então, eu só posso restringir isso com hipóteses estritamente legais ou estritamente necessárias. Então, quando eu falo de contrato de trabalho, eu preciso ter uma proteção de dados que diga, olha, o indivíduo é mais importante. Você só pode entrar aqui se for extremamente necessário. Eu posso pedir CID em atestado médico? O TST tinha aí decisões turmárias, né, que eram díspares. Não pode, não pode. E tinha uma jurisprudência complicada, né, porque ao mesmo tempo que o TST dizia que não era obrigatório colocar CID por proteção mesmo do próprio paciente e do sigilo médico-paciente, o TST obrigava, né, na súmula 122, que se o preposto faltasse em audiência, tivesse lá expressamente previsto que ele que deveria estar ausente da audiência porque não podia deambular, não podia andar, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que o TST restringia em prol do trabalhador, ele pegava outro trabalhador que, por ser representante da empresa, deveria ter algo específico e uma justificativa médica específica para faltar audiência. Ou seja, era incoerente, né?
Então, eu acho que a lei ela quebra essas incoerências jurisprudenciais, ela tende a uniformizar a proteção, em primeiro lugar, e trazer o direito à informação, a liberdade informativa, como algo limitado, né? Não limitado no sentido de eu limitar um direito, né? Limitado no sentido de que o indivíduo vem em primeiro lugar, né? Os dados dele, os dados pessoais, não só dados sensíveis, que dados sensíveis a gente sabe que houve um tratamento diferenciado, um excelente tratamento, inclusive. Os dados são mais importantes, né? Então, dados sensíveis que podem ser utilizados contra você, né? Dados que envolvem religião, dados que envolvem filiação a sindicato, que é algo hoje muito importante. Quantas empresas hoje deixam de contratar empregados que foram dirigentes sindicais, né? Que tiveram participação em CIPA, que trabalharam de alguma forma contra os interesses empresariais, né? A gente sabe que é uma luta constante de interesse. Então, tudo isso eu posso trazer para as relações de trabalho e adequar, né? Inclusive não permitindo que se tenha aí a velha lista negra, né? Que antigamente era uma lista mesmo, né? E hoje não, hoje era uma coisa velada, né? Quantos departamentos pessoais, quantos RH estavam em contato? Olha, conhece fulano, trabalhou aí, com essas informações dele. Então, essa conversa que era informal hoje, caso venha à tona, caso tenha provas, se torna algo responsabilizável, né? Eu posso responsabilizar alguém por divulgar informações minhas sensíveis, né? Que possam, de alguma forma, trazer discriminação, de alguma forma, um tratamento desigual, um tratamento discriminatório, genericamente falando. Então, tudo isso hoje ganhou um escopo de responsabilidade legal. Então, eu não tenho mais só o Código Civil dando dano moral, dano material, perda de uma chance. Eu tenho uma responsabilidade estatuída em lei, né? A violação à LGPD tem tipificação de conduta na própria LGPD. Tá? Então, é uma proteção a mais, né? Ela reforça para a gente essa necessidade de que o indivíduo cada vez mais mantenha a sua identidade, não perca a identidade, não perca a sua privacidade, que é algo que hoje nas redes sociais tem sido vulnerabilizado, né, espontaneamente, deliberadamente, mas às vezes de uma forma totalmente desarrazoada, né? Então, eu acho que a LGPD ela traz essa coerência para o ordenamento jurídico em relação a dados. E no ambiente, né, nós tivemos o Marco Civil aí antes, né, mas no ambiente em que há extrema necessidade de triagem, né? Quantas justa causa nós tivemos por rede social, aquelas condutas conhecidas de internet, linchamentos virtuais. Os cancelamentos, né? Os cancelamentos. Quantas pessoas foram canceladas virtualmente e perderam o emprego? Por questões que não estavam diretamente ligadas ao emprego, né? Então, o ser humano hoje ele assume um papel de justiceiro e atinge locais extremamente tênues, né? Que é justamente a renda, né? A relação de trabalho, o emprego. Então, a sua vida pessoal hoje ela está imbricada com a vida laboral e ninguém sabe o que é uma coisa. Então, erros seus da vida pessoal podem causar, mesmo fora do ambiente de trabalho, podem causar dispensas, demissões e assim por diante. E como lidar com isso, né? E como eu posso lidar com isso, né? Então, eu acho que hoje e as informações do lixamento virtual estão presentes na internet. Se você jogar no Google, você descobre. Eu descubro onde é o escritório do doutor, onde o doutor mora. Facilmente descubro pelo menos um número de identidade, um número de CPF. A melhor rota para chegar, em quantos minutos chega? Em quantos minutos chego? Se eu usar o Street View, consigo ver a porta do escritório, né, olhando a rua. Então, assim, é muito sério. Né? É muito sério isso. Né? Então, a gente não tem dimensão de como a nossa vida tá virando um The Sims, né? Nós estamos praticamente vivendo dentro da rede mundial de computadores e nossos dados estão lá, estão à disposição. Só hoje eu recebi 5 ligações me oferecendo troca de plano telefônico. E eu não sei como
quem e quando foi disponibilizado o meu telefone pessoal, né? Então, e a gente sempre tenta, para quem é do direito, assim, sempre tenta saber quem disponibilizou, né? Para poder tomar as medidas, né, judiciais cabíveis, né? E nunca se chega porque elas estão se preparando para isso, né? Mas esses dados são disponíveis, né? Aonde? Como é que o seu telefone pessoal, que muito antigamente só tinha ali telefone residencial na lista telefônica, como hoje é tão fácil ter o telefone de alguém, né? As próprias redes sociais, quando você cadastra o telefone, você consegue descobrir o telefone de alguém pelo Facebook, telefone da pessoa, tá lá cadastrado. Então, hoje, eu não tenho mais limitador de vida pessoal, né? E por isso que eu acho que a lei traz para a gente essa preocupação geral, né? E assustadora do que estão fazendo com os nossos dados, né? É por isso que eu percebo, doutor, que você vê que a legislação ela bate muito nessa questão de evidenciar a titularidade dos dados, né? Para que a pessoa natural tome posse de fato dos seus dados. Acho que esse é o cerne. Mostrar para o cidadão que ele é o titular. Não é a empresa, quando pega os seus dados e coloca numa ficha de registro, os dados não passaram a ser da empresa. Esses dados continuam sendo seus, né? Então, hoje a percepção é outra. Enquanto a gente não mudar a cultura, quem coleta é o dono. Hoje, a gente pensa assim, quem coleta é o dono. Então, a lei vem para quebrar com esse paradigma. Não interessa. E se você não quiser, você tem a qualquer momento o direito de revogar o consentimento que você antes deu. A titularidade ela é intransferível e é sua para sempre. Então, esse é o primeiro paradigma. O próprio cidadão se reconhecer proprietário dos seus dados, né? Então, esse é o complicado. E outra coisa é a percepção das pessoas de que só existe um problema com dados quando se tem um vazamento, né? Então, aí tem uma lei Caroline Dickmann, aí tem a lei Zezinho da Padaria, mas muitos ainda não sabem que o vazamento é grave, mas tem outras situações que são muito mais sérias, né, e impactantes quando se fala em desvio de finalidade, né? Inclusive em termos de restrição de liberdade política, consumerista, seja o que for, os dados, quando eles tratados de forma né, como essas plataformas hoje conseguem ter mais informações do que seus próprios companheiros e familiares, eles conseguem criar a persona e, de fato, conduzir o cidadão para determinada atitude. Então, isso não precisa de um vazamento de dados, isso é simplesmente um desvio de finalidade e uma utilização inapropriada dos dados que foram consentidos, né? Então, acho que essa é um debate que tem que deixar muito claro para o cidadão, porque às vezes a gente está com um e-book e a gente gostou muito da capa dele e coloca os dados para baixar ele gratuito. Aí tem um curso também que fala que me dê X, Y, C dados seus, que você faz o curso e ainda tem um certificado gratuito. E a gente vai fornecendo os nossos dados, como se eles não tivessem valor algum. E enquanto isso, inúmeras entidades estão construindo personas, né, e nos conhecendo mais do que nós mesmos, muitas vezes, a depender da plataforma, né? Eu tenho certeza que um Facebook, um Instagram, sei lá, me conhece mais do que eu mesmo, né? Pelos likes que eu dou, pelos comentários que eu dou, até pelo tempo que eu paro para analisar cada fotografia dos meus amigos e familiares. Então, isso é muito complexo e a gente ainda não chegou nesse grau de maturidade, né, na nossa cidadania aqui, para entender isso. Isso, quando a gente joga para o mundo do direito, é que nos dá ainda uma ansiedade, uma preocupação maior. E aí eu te pergunto, doutor, eu vejo que por conta da recomendação 73 do CNJ, alguns tribunais já se movimentaram, criaram alguns até grupos de estudos, né? Porque tem alguns planos de ação para poder apresentar, algumas medidas para tornar mais ostensiva
essas informações acerca das titularidades dos dados. E aí eu queria saber especificamente aqui da nossa região maravilhosa, como é que está o TRT-11 em relação a essas novas perspectivas, implementações, criações de plano? Doutor Luciano, nós temos aqui um gabinete específico, né, um núcleo, né, de apoio para PJE, núcleo de informatização de processos, mas nós trabalhamos muito com as diretrizes do CSJT. Né? Nós trabalhamos numa escala hierárquica, né, em que a regulamentação ela parte primeiro do nosso Conselho Superior, que, além do CNJ, nós temos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, nós aguardamos a recomendação, até porque a matéria é muito complexa, né? Então, primeiramente, o treinamento para os magistrados é importante e para servidores. E a gente conta hoje com servidores muito qualificados da área de informática, até para nós direcionarmos, mas tudo hoje é nacionalizado. Então, toda conduta que seja implementada não parte de nós, né? Ela parte justamente do CSJT. Então, nós entendemos que a recomendação foi publicada agora em agosto, né? Está com pouco tempo para discussão, ainda mais num período atípico, né, que nós estamos vivenciando. Então, eu acredito que possivelmente, em breve, teremos aí uma regulamentação do próprio CSJT, que daí surgirão os grupos focais e locais para a discussão do tema, até para nós sabermos quais diretivas e qual será a nossa participação, né, local. Porque, de fato, hoje é difícil de eu falar em procedimentos do TRT-11, porque o TRT-11 ele responde ao banco de dados que vinculados a uma plataforma nacional, né, que é o PJE. Então, nós já temos hoje sistemas internos para regulamentar procedimentos administrativos, para regulamentar dados de servidores públicos, os próprios dados de magistrados e servidores. Mas em relação a processos e a procedimentos, que eu acho que é o mais importante e é onde a gente deve parar para pensar, vai ser para tratar dados desjurisdicionados. Né? Como é que isso vai se portar? Até porque nós temos aí um limite digital. Né? Assim, o PJE foi implementado aqui no TRT-11 em dezembro de 2012. Então, nós vamos fazer Sim. agora 8 anos de PJE. Foi no ano que eu cheguei em Manaus. A quantidade, você imagina, a quantidade de arquivos digitais, a quantidade de processos digitais, a quantidade de jurisdicionados, de empresas que passaram, faliram, estão em recuperação, voltaram, empresas que não vivem em situação de insolvência mais. Então, tudo isso é muito dado para ser tratado. Então, nós vamos ter essa disposição de conversar sobre todos esses tópicos, discutir sobre armazenamento de dados, como lidar com esses processos digitalizados, porque antigamente eu tinha um processo físico, ele era materializado, né? Eu tinha ele aqui comigo, né? Era 30 volumes, mas ele existia fisicamente. Hoje ele não existe, né? Nós sofremos agora recentemente o apagão no STJ, relativo a dados, o que nos gera uma grande preocupação. Sim. Tanto que, durante a eleição, a base de dados foi centralizada no TSE, justamente para evitar o ataque de hackers em cada um. Né? E tudo isso vem à discussão. Né? Nós estamos cada vez mais reféns desses dados. Hoje todo o nosso tribunal ele é virtualizado, todo o tribunal já é digital. Todas as varas do interior do estado já estão ou digitalizadas ou 99% digitalizadas. Até nossas itinerâncias trabalhistas em municípios fora das sedes judiciárias já estão virtualizadas, digitalizadas. Né? Então, você imagina a quantidade de dados que nós temos aí para serem tratados. Né? Quantidade de informações que podem ser usadas indevidamente. Sim. Né? Isso nos dá uma atenção por todos os lados, né? Até em relação às próprias notícias publicadas pelos sites. Né? Antigamente era comum o tribunal publicar, olha, reclamante fulano de tal faz acordo de 2 milhões na justiça. Sim. E hoje isso gera uma preocupação, né? Como eu falei, gera uma preocupação nossa,
gera uma preocupação com as partes, não só por questão de abrir precedentes, né? Porque antigamente a discussão era essa, abre precedente para novos acordos. Não, hoje eu estou abrindo aí, nós fizemos um curso recente no Tribunal sobre mídias sociais, sobre utilização dessas informações, e um dos pontos levantados foi esse. O quão vulnerável eu deixo alguém em divulgar esses dados. Então, se você analisar como é formatada a notícia hoje, é diferente. Né? Se você abrir uma notícia do tribunal, a gente põe um trabalhador, a gente tenta o máximo possível impessoalizar, porque a notícia é importante, né? O precedente é importante, a situação fática é importante. Às vezes e a lei trata muito disso, né? Às vezes alguém na rua precisa dessa informação para se sentir motivado a entrar com o processo. Né? Olha, fulano Sim. ganhou, preciso. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de receber informação, ela existe e ela é importante no cenário democrático e ela é importante para estimular o acesso à justiça. Né? Então, só que, por outro lado, eu estou vulnerabilizando uma única pessoa, expondo circunstâncias pessoais, tornando-a refém aí de 25 novas procuras no Google, né? E com isso eu estou tirando a intimidade dela, a privacidade dela. Entrar com um processo não é algo trivial na vida de ninguém, né? Então, você entra com um processo, você não querer estar ali, todo mundo queria ter tudo pago para não ter que entrar com um processo. Com certeza. Não é bom para a empresa, porque suja o nome dela também, né? A empresa, ainda que não tenha lista suja, não tenha certidão negativa, né? Não tenha CNDT, o fato dela ter um processo contra ela, com uma visão, com uma leitura, né? Com uma recepção de informação, traz para ela essa preocupação. Então, hoje há uma preocupação em relação à informação, né? E a gente é alvo disso. A informação circula por nós e através de nós. Então, o tribunal tem essa preocupação acentuada, né? O nosso setor de comunicação é altamente gabaritado e hoje atua justamente para evitar esse tipo de conduta. Nós tivemos treinamento esse ano na Semana de Magistrados para falar sobre relação à mídia, tanto o comportamento do juiz em relação à mídia, mas também os impactos que nós temos da divulgação de informação, de divulgação de dados, como tudo isso é um universo interpretativo, né? Está aberto à interpretação. Então, os seus dados hoje são coletados de você, mas o que irão fazer com eles, a gente não tem essa margem. Então, acho que a lei traz para a gente uma segurança, não é a segurança ideal, porque a segurança ideal, a lei diz que é a transparência é a segurança ideal, né? Eu saber quem retirou o dado, quem coletou, como classificou, o que interpretou dele e onde está armazenado. E eu tendo acesso sempre. Né? Então, esse é o mundo ideal. Tá? Então, a lei ela traz para a gente essa preocupação e importa para todos os locais. Né? É uma preocupação generalizada. Sem dúvida. E aí, falando em preocupação, doutor, principalmente aqui, a gente também milita em outras áreas, e aí a gente passa também a ouvir alguns anseios, alguns questionamentos, e muito tem se falado que a LGPD vai ocasionar um fluxo de demandas que vai se aproximar muito do Código de Defesa do Consumidor, né, em termos de demandas, seja administrativamente, seja judicialmente. E eu queria ver a perspectiva do doutor em relação a essa influência na Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho está esperando um boom de reclamações trabalhistas envolvendo incidentes de dados, de proteção de dados. Será que está vindo aí uma nova indústria do dano moral? Como é que está a perspectiva da Justiça do Trabalho em relação ao novo cenário que se aproxima envolvendo a LGPD? Doutor Luciano, a questão é uma opinião pessoal, né? Vários doutrinadores, especialistas na área, já trazem como certo, né, que isso pode acontecer. Eu já não sou tão crente nisso, porque eu acho que a matéria, embora legislada, ela já tem um escopo jurisprudencial
consolidado, né? Já um pouco consolidado, tá? Então, assim, são questões que antigamente ensejavam dano moral por interpretação jurisprudencial e doutrinária. Então, já era uma matéria que existia um direcionamento jurisprudencial, doutrinário, nesse sentido. E a legislação, ela não inovou nesse aspecto, né? Ela é complexa nos termos, mas a finalidade dela se adequa ao que se buscava antes, né? Então, eu não acho que seja uma nova indústria no dano moral, né? Se de fato isso aconteceu antigamente, né? Mas eu acho que o que se deve ter mais hoje é essa consciência do trabalhador de que ele tem esse direito. Porque às vezes você é violado inúmeras vezes dentro da relação de trabalho, os seus dados são utilizados indevidamente, você, você é vítima de racismo em âmbito processo seletivo, por uma informação fornecida, né? Então, acho que hoje a gente acaba por ter uma legislação que traz os anseios que se buscava antes, né? Nós tivemos discussões, nosso direito do trabalho chegou a discutir em âmbito interno anúncio de contratação de empregada doméstica, em que se dizia que buscava uma empregada preferencialmente branca. Nós tivemos isso, o Brasil chegou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e disse que estava errado mesmo, né? Então, hoje você consegue trazer isso como um anseio antigo que eu tenho, né, de proibir que em processos seletivos eu pergunte dados sensíveis que não são necessários para um trabalho, né? Perguntar religião, perguntar orientação sexual, questionar, criar parâmetros pré-seleção que sejam discriminatórios, né? Sim. E aquilo que era velado, né? Aqueles critérios velados que eu não falo, mas que eram utilizados, né? Sim. Então, a não contratação de mulheres porque engravidam, porque tem mais gastos para o empregador, né? Essa tese levantada aí algumas vezes. Então, todos esses dados hoje, eles são tutelados, né? Eu não posso pedir isso, né? Então, a lei reforça para a gente, né? Então, eu acredito que é um reforço de proteção, mas não capaz de criar um novo universo de demandas como nós tivemos por acúmulo de função, rescisão direta. Não chegaremos a esse ponto. Eu acho que vem justamente, é uma lei que tem que ser bastante difundida. Quem dera fosse mais clara ainda, né? Pudéssemos ter isso de forma mais acessível, para que todo mundo que tivesse uma violação soubesse que está sendo violado, que até que ponto a empresa pode invadir ou não o seu ambiente pessoal, até que ponto a empresa pode invadir a sua privacidade, a sua individualidade, até que ponto alguns dados requeridos não poderiam ser requeridos, informações suas, pessoais, que as pessoas lembram muito de dados digitais, mas são informações suas, né? Então, tem informações suas, pessoais, que não estão abertas à discussão no ambiente de trabalho, né? Sim. A súmula 443 do TST, da dispensa discriminatória, da pessoa que convive com HIV, é o maior exemplo disso, né? Sim. Hoje não há necessidade alguma que eu tenha que relatar numa entrevista ou no ambiente de trabalho, que tem que registrar em algum lugar, que é uma pessoa que convive com vírus ou algo nesse sentido. Não é importante para o trabalho, né? Então, eu estou coibindo aí dispensas discriminatórias. Então, eu tinha uma jurisprudência na súmula e hoje eu tenho mais uma lei, além da própria Constituição. Então, assim, eu acredito Sim. que é um reforço de proteção, né? Algo importante que era extremamente necessário, né? Então, Sem dúvida. eu entendo que não vai gerar um novo mercado. O que gera para o advogado, que eu acho bom, é que, mais do que nunca, a gente fala isso há um bom tempo, que hoje o compliance trabalhista, o advogado que trabalha na prevenção de litígios,
no assessoramento, ele se torna o protagonista corporativo, né? Então, eu não tenho que ter só mais um advogado empresarial. Hoje, mais do que nunca, as empresas precisam de advogados trabalhistas ou organicamente no corpo de empregados ou com uma assessoria simultânea, concomitante, para evitar a utilização indevida. Então, mais do que nunca, o acompanhamento jurídico, né, técnico jurídico, de um advogado que trabalha em compliance, que trabalha com LGPD, que conhece, que sabe quais dados podem não ser utilizados, quais dados devem ser armazenados, quais dados eu tenho que armazenar para ter uma prova ou contraprova no processo trabalhista, quais dados não são necessários, quais dados eu posso levar em audiência, quais dados eu não posso levar. Então, tudo isso hoje demanda, né, um advogado. O advogado trabalhista hoje está sendo o advogado, nesse ano de 2020, o advogado mais demandado. Eu acho que nenhum advogado foi tão demandado de conhecimento, tão demandado de estudo, né? E a LGPD foi mais um aporte aí nesse arcabouço. Ele foi desafiado a realmente conhecer o negócio do seu cliente, né? Porque eu acho que o termo é esse mesmo, o termo é desafiado. Ele foi desafiado diariamente, então você dormia com uma legislação, acordava com outra e você tinha que ter conhecimento do negócio do seu cliente para saber qual medida era mais apropriada para ele. Então, o cliente ligava 8 da manhã, era uma medida, 10 horas da manhã já era um outro nicho de cliente, então já era uma outra medida. Aí de tarde o sindicato liga, já é uma outra coisa que você tinha que fazer. Então, essas medidas de urgência realmente foram meses aí que demandou e fez com que valorizasse, revalorizasse, ressignificasse o papel da advocacia trabalhista, né? Sim, e aí, quando eu falo, doutor Igor, dessa questão do aumento de demandas, eu concordo plenamente com o doutor em relação a essas demandas que seriam originárias de atos discriminatórios, frutos de dados sensíveis, né? Isso, felizmente, já está há muito tempo sendo disciplinado, inclusive de forma vanguardista pela Justiça do Trabalho, né? Então, a lei só vem dar um arcabouço normativo de maior segurança. A minha preocupação são essas questões que vão envolver o entorno, né? O tratamento. Então, eu notifico, conseguiu meu dado aonde? Compartilhou com quem? Aí a empresa não vai ter esse dado porque ainda não se adequou. Então não vai saber prestar essa informação para o trabalhador. Então aí, demanda. Sair do emprego. Você apagou meus dados? Ah, não apagou. Então, demanda porque você manteve sem meu consentimento dado X. Então, são aquelas demandas que entornam a legislação e que não necessariamente são frutos de um ato discriminatório, que esse sim está super bem disciplinado, o empregador já sabe o que de fato tem ou não que fazer com os dados sensíveis, né? Mas essas novidades de como tratar, né? Fazer o consentimento bem feito, um consentimento granularizado, se pegou um currículo, pegou o consentimento para manter no banco de cadastro, porque se não pegou o consentimento tem que excluir no dia seguinte. Então, essas nuances que o empregador não tem ainda essa cultura e vai demorar para ter, eu ainda tenho um certo receio de que vai surgir, mesmo que momentaneamente, um certo aumento de demanda nesse aspecto, né? E aí, essa é a minha preocupação, inclusive, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer, como a Justiça do Trabalho vai, né, interpretar esse momento tão atípico, até porque não tem uma agência nacional orientando, né? A própria Justiça do Trabalho, como o próprio doutor mencionou, ela também está se organizando internamente, né? Mas ao mesmo tempo ela tem o dever de apreciar o que lhe chega, né? Então, mas e aí? Vai se pautar em outras legislações, como o Marco da Internet, Código do Consumidor, e vai aplicar realmente indenizações, condenações ou obrigações de fazer
considerando um momento de adaptação, até porque não existem ainda penalizações administrativas em vigência, colocar algum tipo de parâmetro em relação a essa própria legislação que suspendeu a eficácia da legislação para aplicações administrativas e ter um certo parâmetro normativo para também não condenar indenizações em empresas que ainda estão totalmente desnorteadas por uma falta de uma orientação pública em termos de condução. Esse é realmente um tema que preocupa, porque nada impede de ser condenado, como algumas situações não na esfera trabalhista, mas em outras esferas estão sendo condenadas em danos morais, danos materiais, e isso uma hora vai chegar na Justiça do Trabalho. E eu queria saber se vocês já estão discutindo isso e como é a sua perspectiva em relação a esse tipo de condenação. Vai ser mais orientativo, vai ser mais obrigação de fazer, ou realmente em algumas situações vai aplicar uma condenação já com base na LGPD? A questão nossa, assim, ela tem uma solução hermenêutica, né? Eu acho que a própria CLT traz para a gente ali o artigo 8º dela, que prevê a aplicação desde que não venha controverter a própria principiologia, né, do direito do trabalho e todos os princípios do direito do trabalho. Então, como ela é uma lei protetiva, né? O nome dela já é Lei de Proteção de Dados, ou seja, já é uma lei que ela tem... existe um lado, né? Já existe um lado no próprio nome da lei, né? Então, eu acho que hoje... eu não tive nenhum caso concreto e nem em relação à jurisprudência recente, né? Eu digo, independentemente da lei, mas a tendência nossa é sempre manter a tutela específica, né? Em relação à retirada do dado, a supressão do dado, a entrega do dado, que eu acho que hoje é mais... A classificação do dado, que eu acho que hoje é importante. E saber o impacto, né? E aí sempre eu vou me socorrer do Código Civil para saber o impacto real que eu tenho em relação à vida da pessoa, né? Tanto em relação a um dano moral, ao dano material, e hoje há outros tipos de dano que estão aí entrando no nosso ordenamento: dano existencial, dano a projeto de vida, a própria perda de uma chance, né? Quantas pessoas já perderam emprego por lista suja, né? Quantas pessoas perderam emprego por uma informação vinculada da empresa devidamente. Então, quantas pessoas já tiveram problemas até em fornecimento de dados para se habilitar perante o seguro-desemprego? Várias, né? Quantas pessoas tiveram problema com o PIS, porque a empresa não informou? Ou tiveram problema porque a empresa abriu 2 contas vinculadas no FGTS. Você já deve ter visto muitas, eu já vi várias. Muito. Né? Então, assim, eu acho que essa solução, hoje, a LGPD vai servir de norte, né, conceitual e de tipologia, para me dizer o que é certo e o que é errado, quais são os prazos, qual é o tratamento, quando tem que ter consentimento, quando a informação também pertence à empresa, quando a informação pode ser usada pela empresa numa defesa técnica, numa defesa administrativa, numa defesa judicial, mas sempre fazendo essa junção da principiologia do trabalho, a jurisprudência que, como eu disse, já caminha há mais tempo que a lei para fins conceituais, até que se tenha aí a questão administrativa que não demanda questão judicial, né? Independe de questão judicial, mas sopesando muita questão lá do 223 em relação a dano extrapatrimonial, dano patrimonial. Então, eu acho que a sistemática continua sendo a mesma, né? A sistemática continua sendo a que nós utilizávamos para os demais danos da vida, né? Do princípio do não lesionar, né? Que é o princípio genérico do direito civil, da responsabilidade civil. Então, tudo isso continua mais do que nunca. Então, é uma lei que traz conceitos importantes para a gente, é uma lei que traz interpretações importantes, é uma lei que traz direcionamentos, uma lei que, sobretudo, manda que a empresa se adeque. Então, eu acho que aí que não é a demanda judicial em si, mas é a prevenção da demanda. A empresa, para usar um dado, ela tem que consultar um advogado para saber se é adequado. Então, tudo isso, né? E, inclusive, doutor, ela determina a adequação e ela própria menciona que essa adequação, ela
deve ser considerada para fins de eventual gradação de penalidade. Sim, Então, sim. a boa-fé ela é colocada em vários aspectos como um pilar da norma, né? Então, antes mesmo de elencar os princípios, no próprio caput, ela menciona que ela é regida pela boa-fé e pelos seguintes princípios. E aí vem todos os demais princípios que regem a lei. E justamente o doutor mencionou tanto o compliance, essa questão de comprovar uma governança corporativa, né, comprovar a boa-fé, comprovar vários aspectos em que a empresa está se adequando, isso está lá formalmente, né, em um dos seus artigos, mencionando como fator a ser ponderado no momento de uma avaliação, Sim, né, em relação a eventual infração. sim, Então, isso é muito importante também a gente mencionar, porque uma sim. empresa que, por mais não esteja 100% adequada, mas Sim, aquela que já nomeou um sim, encarregado, já tem em seu site um caminho que faça com que o titular entre em contato e tire dúvidas acerca da proteção de seus dados, já tenha o mínimo de arcabouço protetivo, isso sim, tem, não é nem que é subjetivo, sim, é um dever legal de que seja observado no momento de uma apreciação de um acidente, de um incidente de dados, sim, né? sim, Então, não estamos atrasados, né? Porque, como eu falei, a Vacacho passou e não serviu para nada, a lei já está sim, vigente, estamos aqui discutindo algo que já está vigendo, mas, ainda assim, aqueles que não fizeram nada, faça pelo menos o básico, sim, pense, estude, veja o que você pode formar de uma equipe multidisciplinar, nomeie uma pessoa encarregada para poder conduzir essa situação, faça coisas simples ali no seu site que pelo menos dê um caminho para que uma eventual dúvida sobre proteção de dados, o titular sim. fale contigo, né? Então, eu acredito que esse é o caminho a ser norteado, não é, doutor Igor? Sim, sim. Não, acredito que mais do que nunca não será levado a ferro e fogo, né? Eu acredito que nós vamos fazer ponderações. É uma implementação que exige um custo para as empresas, né? Um custo grande, num período de orçamentos baixos, né? Então, nós temos essa dificuldade, tá? Então, precisamos mais do que nunca tratar isso como algo gradual, uma proteção gradual a se chegar na proteção ideal. Né? Não temos ideal ainda. Tá? Então, eu acredito que isso vai ser levado em consideração. Acho que a mentalidade hoje dos juízes está pela preservação da empresa. Né? Eu acho que isso, a Lei 14.020, a conversão da medida provisória em lei, né, traz para a gente esse pensamento geral, né? Eu acho que é o pensamento de toda a magistratura. Por mais conservador que seja o juiz, por mais protetivo que seja o entendimento dele, ele sabe que nós vivemos um período atípico, né? Totalmente de exceção. Então, nós temos aí um ano complicado para fazer esse tipo de exigência, ainda mais para pequenas empresas, né? Grandes empresas eu sei que já estão se adequando, né? Tem como se adequar. Mas Sim. eu acho que isso não será levado a ferro e fogo, né? Apesar da vacatio legis, nós ainda teremos uma implementação gradual. É aquilo que o doutor falou. A empresa tem que demonstrar que ela está atuando, né? Que ela não pode alegar que não conhece a lei, né? Mas pode alegar que é um alto custo, que está em fase de implementação, que já tem as seguintes medidas adotadas, os seguintes caminhos, os seguintes instrumentos. Isso vai, e com o tempo, eu acredito, como eu falei, a lei, ela é uma proteção ideal de dados, coisa que a gente não pode exigir em 2020. Né? Então, eu acredito que isso é sopesado, até mesmo quando eu vou avaliar um dano, né? Então, se eu for, o Código Civil já prevê isso, né? Então, assim, a gente tá falando de coisas que a gente acha que são novas, inovadoras, mas estão no Código Civil, né? O artigo 927 Sim. do Código Civil traz atenuantes, né, para indenizações. O artigo 223 traz medida de culpa. Então, a culpa da empresa ela é avaliada por circunstâncias concretas, né? Não é a ferro e fogo. Tá? Então, acho que isso tanta razoabilidade quanto a proporcionalidade derivam da própria legalidade. Né? Então, a gente sabe que elas, Sim, sem dúvida. que elas são aí avaliadas
diretamente do caso concreto. Mas sabendo que a mentalidade hoje, os treinamentos, os cursos para a magistratura, as palestras, todas são no sentido de que precisamos aí frear qualquer sentimento de salvador, né? Nós não estamos para salvar contratos hoje. Nós estamos para salvar contratos e manter postos de trabalho, ou seja, manter a empresa, né? Então, ninguém vai querer acabar com a empresa por uma violação à vinculação, divulgação, coleta, classificação de dados. Hoje o que se busca é que as empresas se adequem. Eu acredito que esse é um trabalho que vai ser muito enfático pelo auditor fiscal do trabalho, né? Será mais por ele do que por nós. Por nós, de fato, eu acho que já estarão aqui já o suprassumo dos conflitos sobre a matéria, né? Mas é isso. Não, perfeito, doutor. E aí eu queria, para finalizar aqui com um grande final, eu queria uma opinião sua como magistrado e até vem da nossa última live com o doutor Valdeci, que a gente tratou um pouco da LGPD nas negociações coletivas, né? E a gente há tanto tempo discute o papel dos sindicatos, a gente discute o esvaziamento das suas funções, o esvaziamento das suas torneiras, né? Então, ao mesmo tempo que delegam tantas atribuições relevantes em termos de legislado sobre, né, o negociado sobre o legislado e ao mesmo tempo esvaziam as suas forças ali. A gente sabe dessas contradições e ao mesmo tempo vem uma legislação tão complexa, né, em que os empregados vão demandar de muita orientação, né? E eu queria saber de ti, refazer a pergunta que eu fiz para o doutor Valdeci, mas eu queria a sua visão como magistrado de qual será o papel dos sindicatos nesse novo aculturamento, nesse papel de quebrar paradigmas em relação à proteção de dados dos empregados? Eu acho que o papel do sindicato ele é histórico, né? O sindicato ele é o teste de ferro, né? Ele é aquele que encabeça as lutas, né, dos trabalhadores, né? Nenhum direito foi ganho de forma dada, né? Nada foi dado ao trabalhador, tudo foi conquistado. E o sindicato tem um papel importante que hoje a gente nega, que hoje a gente vive uma desconstrução desse discurso, né? O sindicato é visto como algo impróprio, pelego e como algo infrutífero, né? Mas as nossas lutas sindicais resultaram no que nós temos hoje de legislação. Várias proteções vieram da atuação sindical. Greves históricas trouxeram vários direitos do trabalhador, né? Nada foi de graça. Eu acho que o sindicato... A própria limitação de jornada, né, doutor? Limitação a gente for remontar ao passado de isso. 10, 15, 20 horas por dia de trabalho, criança trabalhando. Ninguém né? lembra Então, disso, todas né? É complicado. Ninguém lembra da estabilidade gravídica que veio de luta sindical. A extensão da gratificação natalina também veio de lutas sindicais. Então, isso ninguém... Hoje, a ponderação é justamente o papel dos sindicatos na LGPD. Eu acredito que os sindicatos eles podem assumir esse protagonismo de exigência das empresas que cumprem a LGPD, né? Um fiscal social do cumprimento, né? Tanto para impedir que dados sejam difundidos, dados de trabalhadores individualizados, para também demandar judicialmente por categorias que tenham dados violados de forma irregular pela lei. Então, acho que os sindicatos hoje eles foram demandados, eles recuperam um pouco do prestígio que tinham antes e precisam aí ser fortificados, né? Tanto para combater irregularidades, quanto para somar esforços com as empresas para cumprimento da lei. Os sindicatos eles podem fazer acordos coletivos, convenções coletivas, para no vazio da lei, estipular prazos de adequação para as empresas. Além da vacatio legis, né? Olha, a empresa se obriga com o sindicato, nós temos aí um artigo, um artigo da CLT, até 511 da CLT, que autoriza que se privilegie o negociado sobre o legislado, por exemplo. Então, eu posso pedir que sindicatos e empresas sentem e estipulem um prazo de adequação gradual, que estabeleça um cronograma de adequação, um plano de adequação, que estabeleça sanções
normativas coletivas para descumprimentos também, né? Então, eu acho que o sindicato aí, mais do que nunca, as próprias empresas precisam dialogar com os sindicatos profissionais, né, com a categoria dos trabalhadores, para reforçar, inclusive, essa necessidade de estabelecer um cronograma maior de adequação, conforme a peculiaridade de cada setor econômico, né? Nós temos setores em crise, setores que estão agora, setor hoteleiro, agora que está reaquecendo, e não está igual, né? Nós temos Com certeza. aeronautas, aeroviários, temos setor de bares, restaurantes, setores que foram abalados na economia, né, durante o período de pandemia. Então, eles podem sentar com os sindicatos e, no vazio da lei, legislar entre eles, né, entre as partes, criando aí um negociado que pode suprir nas relações de trabalho esse prazo, essa adequação, essa sanção, estipular até o cara de dupla visita, né? Olha, a empresa, se reincidente, a empresa ela pode ser advertida a primeira vez, se ela tomar a medida tem que retirar, a reincidência pode ser avaliada em que sentido, o que é reincidência. Então, eu acredito que os sindicatos, o poder da negociação coletiva é muito grande, né? Eu estimulo lá no artigo 114 da Constituição, mas eu não digo o poder que tem. E o poder que tem é justamente esse, né? De você adequar cada empresa, cada setor da economia à legislação. E é um passo importante. Perfeito. Perfeito, doutor. Queria mais uma vez agradecer imensamente aqui a sua participação, né? Foi mais uma vez maravilhoso aqui debater, conversar, trazer insights sobre um tema tão atual, né? Por mais que nossa obrigação já era estar tratando dele há muito tempo, mas se tornou urgente, algo que era importante há muito tempo, e estamos aqui para fazer com que a gente diminua esse atraso e coloque esse conhecimento à disposição. Então é por isso que essa live vai ficar gravada também, então quem não conseguiu assistir agora, pode vir, pode compartilhar com colegas, por favor. Vamos fazer com que a gente discuta. Talvez nada que eu e o Dr. Igor tenha falado aqui vá se concretizar no futuro, mas o fato de a gente estar discutindo aqui já está fazendo com que a gente pense, que abra a nossa cabeça para que a solução ideal no momento oportuno apareça. Então é isso que é a relevância. E aí eu queria franquear a palavra para o doutor para terminar essa noite maravilhosa com as suas últimas palavras sobre o tema ou sobre o que tiver de interesse. Doutor Luciano, primeiramente eu agradeço imensamente pelo convite, é sempre uma honra participar. Nossa agenda sempre está aberta aí a convites do senhor. É um diálogo muito importante entre magistratura e advocacia e entre pessoas, né? Entre estudantes, né? Eu me considero sempre um estudante, então, e o conhecimento não se faz por categoria, se faz no coletivo, né? Então, acho que esse coletivo a gente consegue conversar melhor, dialogar melhor. Eu acho que lives como essa são muito importantes para a gente, para abrir, expandir horizontes, né? Tem discussões aqui que levarão anos para se consolidarem, mas iniciaram aqui, nós sabemos onde iniciou, né? Então é importante. Agradeço imensamente pela oportunidade, pelo comprometimento do senhor com a temática, né? Com as lives que eu acompanho, sempre a divulgação, então eu sei que tem muito conteúdo bom sendo produzido, e eu fico feliz de ser um canal local, né? Nós temos também profissionais altamente gabaritados para falar sobre direito do trabalho, então fico muito feliz que haja esse envolvimento de todos nós. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Eu que agradeço. A casa vai ser sempre sua. Espero que em breve tenhamos outros assuntos, outros embates para a gente também chegar a discutir, levar mais e mais conhecimento. Eu acho que é nosso papel como intérpretes e aplicadores do direito, né, doutor? Um grande abraço, fica com saúde, fica com Deus, obrigado, se cuida e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.